A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. E hoje estaremos estudando mais uma aula da revista dos adultos, a lição de número 5, que tem como título O Juízo contra Sodoma e Gomorra. Vai ser uma aula maravilhosa, uma aula fantástica. Fique conosco até o final e pode ter certeza que será uma bênção para a tua vida. Antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, gostaria de pedir 3 coisas importantíssimas para você. Primeiramente, deixe aquele like do céu que tem abençoado o nosso canal. Também não deixe de comentar em nossos vídeos. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante. E também compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com aquela pessoa que você sabe que não conhece o canal e gosta muito de EBD, é apaixonado por EBD, tá bom? Conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio, conto com a sua oração pela nossa vida. Meus irmãos, nós iremos entrar aqui em uma lição que eu entendo e compreendo e vejo como uma aula muito emblemática, não por causa da aula em si, mas por causa do texto em si, por causa dos episódios que vão se seguir. É uma aula enigmática, muito gostosa de ler e que também nos assombra ao mesmo tempo. É bela, mas também traz muito assombro e medo, e é ela que nós vamos estudar hoje. O texto áureo, Gênesis capítulo 18, versículo de número 32. E disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais uma vez falo, se porventura acharem ali 10. E disse: Não a destruirei por amor dos 10. A verdade prática, Deus ele é misericordioso, isso é fato. Deus dá um tempo para arrependimento, isso também é fato. Mas quando o homem não deseja, o homem quer, o homem permanece, o juízo de Deus vem sem misericórdia e isso nos causa temor. A nossa palavra-chave hoje não poderia ser outro, a palavra juízo, né? É a palavra da vez, é a palavra dessa semana. E dentro da nossa aplicação pessoal, o pecado ele dominava aquelas cidades, não somente Sodoma e Gomorra, mas também as cidades que estavam à sua volta, toda aquela planície do Vale do Jordão, ela estava ali com seus habitantes e também todas ali foram alcançadas pelo juízo de Deus. Então, a tal ponto que os seus habitantes desejaram fazer mal aos anjos que ali foram enviados à casa de Ló. Deus pouparia a cidade, o texto bíblico é claro no capítulo 19 de Gênesis, se houvesse, no mínimo, 10 justos. Mas o texto deixa claro que não houve arrependimento. Gênesis capítulo 18, versículo de número 33. Dentro da nossa reflexão, o texto bíblico dessa lição fala fortemente sobre a questão da intercessão de Abraão. Embora nós vamos falar sobre vários assuntos, o que pondera aqui é a questão da intercessão de Abraão pelos justos de Sodoma e Gomorra e a destruição daquelas cidades como juízo divino, né? Então Deus condena aquelas cidades de forma justa, porque havia a injustiça e o pecado que dominava os seus habitantes, e hoje não é diferente da época de Ló. O status quo, né, que é o nosso
a nossa forma de viver hoje, a forma da sociedade, né, normalizados aí pelo status quo, normaliza muitas coisas que para Deus desagrada e para Deus o fim é juízo. Então, Deus é amor de fato, mas também é justiça. Mas ele ouviu a oração de Abraão, ele ouviu a oração de Abraão, mas isso não impediu, nesse caso, que o juízo fosse executado ou aplicado, tá bom? A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 18, versículo 23 ao 32. O que é que você pensa, irmãos, dentro do texto que nós estamos estudando e trabalhando? Já coloque aí no comentário. Você acha que somente Sodoma e Gomorra foram destruídos? Né? Porque a Bíblia fala que ele estava em Sodoma, né? Gomorra também era uma cidade próxima, juntamente com mais 3 cidades, né? Zoar também. Eu tenho um livro aqui, irmãos, muito legal, muito interessante, que mostram justamente, né, essas cidades. Ó, esse livro aqui, ele é muito importante, ó, ele é muito bom, chama Pequeno Atlas Bíblico. Ele é todo colorido. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Por quê? Se você quiser comprar ele, você pode acessar o link e pode adquiri-lo, ok? Então, quais são as cidades que existiam ali que foram destruídas? Sodoma, Gomorra, e tem mais quantas cidades, irmãos? Adma, Zeboim e Zoar, que é chamado na Bíblia por Bela. E essa Zoar não foi destruída porque Ló foi para ela. Então aqui nós temos um mapinha bem interessante falando sobre a história de Ló. Você percebe quando ele está em Betel e aí junto com Abraão, a distância, né, que tem ali, e todo ele é colorido, irmãos. Isso que é muito legal, muito importante, ó, tudo colorido. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo também, né? Aliás, vai aparecer aqui, ó, aqui embaixo aqui vai aparecer o link. E esse daqui também eu quero deixar o link, que eu estava lendo ele, História de Israel no Antigo Testamento, Eugene Merrill, né? E é um livro muito bom, irmãos. Eu acredito que todos os professores deveriam ter esse livro. E se você não tem ele, todos eles são da CPAD, se você não tem, vai aparecer aqui embaixo aqui o link, é só você clicar e fazer a sua compra, tá bom? Então vamos lá. Então, o nosso infográfico está dentro de Gênesis capítulo 18, versículo 23 ao 32, tá bom? Então, do versículo 1 ao 8, Abraão demonstra hospitalidade a 3 anjos. Do versículo 9 ao 15, eles confirmam a promessa de Deus, ou seja, mesmo Sara rindo, mesmo ato que Abraão teve, ela teria um filho. Então foi determinado, decretado que a partir daquele momento a promessa iria se cumprir. Promessa feita desde o capítulo de número 12, referente a uma grande nação. Do versículo 16 ao 21, você percebe que ao deixá-los, um anjo diz a Abraão que o Senhor está prestes a destruir Sodoma e Gomorra. Lembrando que essas cidades foram cidades que Abraão ajudou quando ele teve a batalha contra os 4 reis, lembra? Então, você tem aí, do versículo 22 ao 23, a oração intercessória de Abraão para com Deus por favor dos justos que habitavam naquela região. O capítulo 19, do 1 ao 5, a cena vai mudar drasticamente para Sodoma. Os 2 anjos agora são recebidos por Ló, também um hospitaleiro, e logo ela é cercada por uma turba de homens com propósitos de violação sexual. Do versículo 6 ao 11, nada do que o sobrinho de Abraão diz os vai persuadir, né? Então, você percebe que há ali um cenário caótico. Do versículo 12 ao 22, ele vai fugir da cidade. Do 23 ao 29,
as cidades, né, são destruídas, mas ele se encontra salvo, né? O anjo diz para ele ir para as montanhas, ele acha que não vai dar tempo, então ele pede para ir para Zoar, que é a mesma cidade chamada Bela. Do versículo 30 ao 38, Ló e suas 2 filhas vão sobreviver, a esposa não. Eles, no entanto, têm que morar numa caverna, porque ele teme ficar em Zoar. Lá as moças vão o embebedar e Ló vai se deitar com elas e engravidá-las, tá bom? A introdução. Vamos aqui direto para a nossa lição, que é o que interessa. Aula muito boa. Fique até o final, pega um copo d'água, pega uma caneta, pega um papel, pega o seu notebook, o seu iPad, não importa. Ajeita aí que nós vamos já entrar na aula de fato. Então, nessa lição, nós estudaremos o capítulo 18 e também o capítulo de número 19 de Gênesis. Já de início, versículo 1 ao 15 do capítulo 18, você tem todo um panorama mostrando a visita desses 3 mensageiros do Senhor que vão primariamente, de primeira, já anunciar o nascimento de Isaac, ou seja, aquilo que eles tanto esperavam, aquilo que eles tanto queriam, agora está acontecendo na prática. Outro ponto que é destacado aqui é a questão da hospitalidade de Abraão, que serve e também faz com que os seus hóspedes que estão ali, chegando ao meio-dia, que não era um horário corriqueiro para viagens, você vê ele servindo eles com muita satisfação e alegria. O versículo 6 ao 8 do capítulo 18 mostra claramente a importância de se receber esses homens, a ponto dele pedir para Sara organizar 10 quilos de farinha para fazer pão. E também prepara um bezerro novo, prepara também coalhada, leite e carne. E a Bíblia vai dizer que o próprio Abraão, o pai da fé, o líder do clã, é quem vai servir esses homens, tá bom? Contudo, entre as boas novas, que é o versículo 10 do capítulo 18, que fala sobre o nascimento de Isaac, e isso vai acontecer no ano posterior. Abraão agora com 99 vai ter Isaac com 100, ou seja, quando eles voltarem ao tempo determinado, Sara dará à luz a um menino. Pós isso, há uma outra revelação, 2 revelações. A primeira, nascimento. A segunda, uma revelação assustadora e avassaladora, ou seja, a iminente destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, versículo 16 até o versículo de número 21. O texto, já na introdução, também nos separa a questão do coração intercessor de Abraão, que coloca na brecha e intercede pelos justos. Versículo 22, versículo 23 do capítulo de número 18. Preocupado com Ló e sua família, orou para que Deus não destruísse as cidades. Versículo 22 ao 33. Percebam que em 2 momentos Abraão intercede por Ló. Primeiro, no campo tático, ou seja, ele saiu para lutar, para trazer Ló de volta das mãos dos 4 reis. Agora não é a luta, agora não é a briga, agora é a intercessão. Então isso nos mostra um parâmetro bem interessante. Tem momentos da nossa vida que nós temos que agir com força, com brutalidade, mas com responsabilidade, para conseguir os nossos objetivos. O próprio céu é tomado à força. Agora, não. A força, a brutalidade, os 318 homens não vão impedir e não vão conseguir chegar lá para resgatar Ló. Quem é que vai lá?
Não é os 318 homens, agora é os 2 anjos que vão para recuperar a vida e a família de Ló. Objetivo da lição, no tópico 1, mostrar que Deus enviou seus anjos para visitarem a tenda de Abraão. Subtópico 1, Abraão já não chama mais Abrão, ele chama Abraão a partir do capítulo 17. Nós estamos entre o capítulo 18 e percorrendo o capítulo 19. Então aqui, Abraão recebe a visita dos anjos. Aonde que ele está, irmãos? Ele está nos carvalhais de Mamre, que é um dos seus ajudantes, é uma das suas, Aner, Skol, se não me falha a memória, e Mamre. São 3 pessoas, são 3 líderes de clã que apoiam Abraão, né? Nessa empreitada, nessa caminhada, nessa estadia. É um grande amigo de Abraão e ele está nos carvalhais de Mamre, tá bom? Então, é um momento glorioso que antecedeu um anúncio de algo importante, né, que é a destruição de Sodoma e Gomorra após o aviso prévio do nascimento de Isaac, tá bom? O versículo de número 1 do capítulo 18 vai dizer que havia aquecido o dia, ou seja, por volta do meio-dia, um calor muito forte, ao momento ao qual as pessoas costumam comer e descansar, e evitavam também de viajar, né, devido ao calor, devido à radiação solar, né? Mas Deus não está sujeito ao nosso tempo, como o próprio autor mesmo destacou na revista. É nos horários improváveis que Deus aparece, que Deus faz alguma coisa, que Deus se revela. Foi nesse momento improvável que Abraão avistou 3 homens vindo em sua direção. O próprio versículo 18 do capítulo 13, né, diz que Abraão já estava lá. Capítulo 13, versículo 18, Abraão estava morando no bosque, né, sagrado de Mamre, desde o capítulo 13, versículo 18, nós estamos no capítulo 18, e ele vai sair dos carvalhais de Mamre no capítulo 20, versículo de número 1. Então você percebe que ele tem uma estadia longa nesse local, e é nesse ambiente improvável, num horário improvável, que Deus vai aparecer. Fato é que ele oferece proteção e provisão para os seus visitantes. Por isso que ele foi hospitaleiro, provendo proteção e provisão. Gênesis capítulo 18, versículo 2 ao 4, ele pegou água para lavar os seus pés e também pediu para que eles ficassem debaixo da árvore para poder descansar. Eu me lembro, essa questão de lavar os pés, ela é muito interessante. Eu lembro quando o meu avô, depois de 50 anos sem ver, hoje meu avô é falecido, minha avó também, mas na época os irmãos dele que ainda eram vivos, uma família muito numerosa, eles encontraram ele aqui em São José da Bela Vista, estado de São Paulo, pertinho aqui da minha cidade de Franca, 20 e poucos quilômetros, e eles conseguiram encontrar depois de 50 anos, porque meu avô saiu do Rio Grande do Norte, né? Ele era nordestino e começou a andar, vindo, trabalhando até chegar aqui em São José. E perdeu totalmente contato depois de de uma idade já um pouco avançada. Eles conseguem encontrar ele, né? A gente foi para Goiânia, eles moravam praticamente todos em Goiânia, tem uma irmã dele, parece que ainda mora no Nordeste, mas eles são todos de Goiânia hoje, muitos já faleceram também, mas o que me chamou a atenção naquela época foi que quando ele chegou, a gente foi a primeira vez lá conhecer os irmãos, aliás, a segunda vez, né, porque a primeira eles vieram aqui para São José da Bela Vista. Na segunda vez que foi, quando nós fomos para Goiânia, né, chegando lá a irmã dele
sentou ele no sofá e lavou os pés dele. Eu achei aquilo lá muito interessante e aprendi muito com aquilo ali, porque é uma maneira simples, humilde, mas muito significativa de mostrar para aquela pessoa que ela é muito importante, é muito querida, né, e ela é muito bem-vinda ali. Então a irmã lavando os pés do irmão. Então isso marcou muito minha vida e quando eu li isso daqui, eu lembrei desse episódio. Gênesis capítulo 6, capítulo 18, versículo 6 ao 8, esses 10 quilos de farinha, né, para fazer pão, um bezerro novo, coalhada, leite, carne e o próprio Abraão servindo, mostra justamente toda essa hospitalidade. Não seja egoísta, não seja mesquinho, não seja avarento, não seja uma pessoa rude. Pelo contrário, quando uma pessoa vier à sua casa, seja hospitaleira, né? Isso é muito importante. Eu lembro esses dias que nós fomos em Araxá e lá nós visitamos o Museu da Dona Beija. Se tem alguém de Araxá aqui, depois deixa no comentário aí. E é interessante que lá nós vimos uma mesa muito grande, que é a mesa de jantar, mesa de fazenda, e nela tinha algumas gavetas na mesa. E o historiador que nos acompanhou, porque ele vai mostrando todo o, o museu, ele disse o seguinte, que aquelas gavetas era para que pudesse guardar comida. E quando chegava uma visita indesejada, ou que tivesse um alimento muito gostoso e que o dono da casa, o senhor, não quisesse repartir, ele colocava o alimento dentro da gaveta para esconder o alimento, né? E eu achei aquilo lá muito interessante, e quando a gente compara aqui com a história de Abraão, você percebe que ele não mediu esforços e também ele não mediu o poder aquisitivo de dizer, não, eu não vou, eu vou servir só água, vou servir só isso, aqui não. Ele preparou o melhor, ele foi o mais hospitaleiro possível. Mal ele sabia que naquele dia ele receberia a resposta que ele mais esperava, ele e a sua esposa, em toda a sua vida, tá bom? Vamos lá, já que nós falamos sobre Abraão recebe a visita dos anjos, vamos falar sobre a hospitalidade de Abraão. Para você ter uma noção do que é 10 quilos de farinha, hoje, se você for fazer aquele pãozinho francês, aqui no estado de São Paulo a gente fala pão francês. Se você usasse 10 quilos, daria para você fazer em média 260 a 280 pães francês hoje. Para você ter uma ideia do que Abraão preparou para aqueles 3 homens. Não é que ele fez pão, ele poderia ter feito um monte de coisa, só para você ter uma noção do quão grandioso foi fazer esses 10 quilos de pães, né? Então, ele escolhe uma vitela, ordena que essa vitela seja preparada pelos seus empregados. Então, o autor trabalha aqui a questão que nós devemos aprender com Abraão, a questão da hospitalidade. Receber muito bem as pessoas em nossa casa, receber o próximo com hospitalidade, ainda é bem melhor. Quando a gente fala sobre hospitalidade, e a gente pega aí a palavra no latim, eu até coloquei aqui, significa hóspede, né? Quanto anfitrião. Então, quando eu falo de hospitalidade, ela não está restrita ao hóspede ou ao anfitrião, não, é os dois. Tanto o hóspede quanto o anfitrião deve se portar com hospitalidade. O hóspede sendo agradecido por aquilo que recebeu, por aquilo que lhe foi proporcionado, e o anfitrião fazer com amor e alegria. Então, isso fala de uma relação mútua entre quem recebe e quem é recebido. Isso é muito importante. Tem gente que sai falando mal, essas coisas. Então, nada disso, né, irmãos? Então, ele vai oferecer o melhor para os seus visitantes, né? Alimento, hospitalidade,
E os homens, no meio dessa questão, vão fazer uma pergunta. Eles perguntam a Abraão: onde está Sara? Naquele tempo, as mulheres não eram vistas quando os homens desconhecidos estavam próximos, tá bom? Mas certamente eles sabiam que ela estava escutando tudo à porta da tenda, tá? E o versículo de número 10, a pergunta é feita no versículo 9. E no versículo 10, eles dão uma confirmação. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Então, essa promessa era uma resposta muito aguardada por Sara e Abraão. Por quê? Capítulo 17, versículo 1, Abraão tem já 99 anos. Ele saiu da terra de Harã com 75, né? Lembrando que Sara é 10 anos mais jovem do que Abraão. Então, no próximo ano, eles seriam pais, tá bom? Por quê? Aí você percebe que Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Capítulo 21, versículo de número 5, tá bom? Aí você pega uma cronologia aqui muito interessante, né? Em Gênesis 16, nasce Ismael. Abraão tem 86 anos. Gênesis capítulo 17, versículo 1, Abraão tem 99 anos. Gênesis capítulo de número 18, versículo 10, cumpre-se a promessa, ou seja, em um ano. Gênesis capítulo 21, versículo 5, nasce Isaac. Abraão tem 100 anos. Então, um resumo simples, de Ismael até Isaac se passaram 14 anos. Da promessa que foi feito ali nos carvalhais de Mamre até o nascimento, um ano. Aí você fala assim, mas é óbvio, é 9 meses. Não, mas poderia passar mais até acontecer. Então, daquele momento até o nascimento foi um ano, ou seja, foi uma confirmação e uma afirmação de que naquele ano o menino iria nascer. 14 anos depois de Ismael ter nascido. Vamos lá falar sobre o riso de Sara. Falamos sobre hospitalidade, falamos sobre a visita, agora falar sobre o riso. Então, Sara vai rir, como Abraão riu lá no capítulo 17, versículo de número 17, mas é óbvio, irmãos, que aqui ela não riu de Deus, mas certamente da sua condição física, assim também como Abraão fez rindo lá no capítulo 17, versículo 17, quando Deus vai renovar a sua aliança. Ela mesmo fala, será que para o Senhor, aliás, o capítulo 18, versículo 14, são os anjos falando, né? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? No tempo certo, voltarei a você e Sara terá um filho, tá bom? Ele viu fé no coração de Sara, apesar da sua risada. E assim acontece conosco, irmãos. Quantas coisas Deus faz na nossa vida que muitas das vezes só a gente sabe, só nós sabemos. Quantas vezes nós rimos, quantas vezes nós duvidamos, quantas vezes nós colocamos incertezas e as coisas acontecem. Por quê? Se Deus levar em consideração isso, a gente não recebe nada, porque somos falhos, assim como Sara, assim como Abraão, que ela riu, mas não riu de Deus. Ela riu da situação, do momento, da forma como ela estava. Não haveria nenhuma impossibilidade. Por isso que o anjo fala: haveria alguma coisa impossível ao Senhor? No tempo determinado, eu voltarei a vós e Sara terá um filho. Então, depois de entregar a mensagem divina a Abraão e Sara, o Senhor fala a respeito da destruição de Sodoma. Gênesis capítulo 18, versículo 1 ao 29 é a primeira parte, tá bom? Então vamos lá. Aqui no auxílio teológico é importante, né? Porque fala, o seu pecado se tem agravado muito, tá bom?
Deus não tolera o pecado, Deus não ignora o pecado, Deus vê a imoralidade, Deus vê a injustiça, Deus vê o mal, Deus vê quando uma pessoa se arrepende, Deus vê a expressão de pesar sincero pelos erros, pela renúncia do pecado, pelo retorno, pela mudança de comportamento, né? Então Deus julgará e condenará o pecado e o pecador, mas absolverá aquele que se entregar de corpo, alma e espírito, tá bom? Então, o caráter santo e perfeito de Deus exige que o pecado acarrete punição e toda injustiça seja castigada. É interessante que ele colocou um ponto que eu até falei. Preocupado com Ló e sua família, Abraão orou para que Deus não destruísse as cidades, tá bom? Vamos lá. O tópico 2 vai falar: Deus anuncia seus planos a Abraão. Nós já falamos sobre o tópico 1, falando sobre os anjos visitam Abraão, né? Vamos lá, sobre o tópico 1, o anúncio da destruição. Já aprendemos que a terra entre Betel e Ai, nós já aprendemos isso, não comportava os pastores. Aí você tem todo o desenrolar. Ló olha para a sua frente e vê a campina do Jordão, terra fértil, e logo mais você vai saber o que vai acontecer aí, e vai se estabelecer, porque ele é um nômade, nas planícies, até os arredores de Sodoma, até chegar dentro da cidade de Sodoma. Então, por enquanto, ele está aos arredores de Sodoma, tá bom? Capítulo 13, nós já estudamos esse episódio, tá bom? Então, quais foram os locais que Ló habitou? Você percebe que ele habitou em Harã, em Canaã, junto com Abraão, no Vale do Jordão, depois aos arredores de Sodoma, por último Sodoma, e depois Zoar, que é chamado na Bíblia de Bela, e também, e por último, as montanhas, que é a caverna, porque ele ficou receoso de ficar em Zoar com as suas duas filhas, tá bom? O que Ló não sabia era que os habitantes de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Isso, quando nós fomos falar sobre a escolha, eu falei lá, irmãos, eu falei, não julgue Ló pelas suas atitudes, mas você tem liberdade de julgar Ló por ter permanecido em um local ao qual ele viu que não havia prudência, não havia decência. Aí sim você pode ter algum tipo de julgamento, porque tudo que a Bíblia fala é o que Moisés escreveu. Não é que nós aprendemos que o Pentateuco foi escrito por Moisés? Então Moisés, quando ele cita as cidades, na verdade muitas daquelas cidades que ele cita, elas não existem em Gênesis. Ele cita o local que é agora uma cidade, mas naquela época não tinha. Então você percebe que é um escrito posterior. Então, quando você lê Gênesis 13:13, Ló não tinha noção do que ele ia encontrar lá. Ele viu as campinas do Jordão, ele viu a terra fértil, ele foi sentido a Zoar, né? Mas não dava para ver Sodoma e Gomorra e nem Zoar da onde ele estava. Se você pega esse livro aqui, você percebe claramente, né, que a distância era muito grande, não tinha como ele ver da onde eles estavam, do lugar alto entre Betel e Ai, tá bom? Vamos lá, então, só que a Bíblia define, eles eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, esse versículo, ele vai explicar o contraste importante entre Ló, que se aproximava de Sodoma por causa das vantagens materiais, mas, por outro lado, a cidade já era conhecida por sua grande corrupção moral, tá bom?
o pecado leva à destruição, subtópico 2. Então, Gênesis, ainda o capítulo 18, Deus vai revelar a Abraão que irá destruir Sodoma e Gomorra. Abraão estava na região de Manre, perto de Hebrom, isso nós podemos identificar no capítulo 18, versículo de número 1. Percebam que essas cidades que vão ser destruídas são cidades que foram apresentadas e ajudadas por Abraão lá no capítulo de número 14, versículo 2, depois do versículo 8 ao versículo de número 12, aonde é apresentado o Bera, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, né? Sinabe, rei de Adma, Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, que é Zoar, né? Então você percebe aí que eles são mencionados aqui. E quem aparece depois junto com Abraão? Ó, cadê? Os vencedores levaram embora todos os bens de Sodoma e Gomorra e também toda a comida e foram embora. Então, nesse saque que aconteceu dos 4 reis contra os 5, vamos falar dos maus e bonzinhos, você percebe que a cidade de Sodoma e Gomorra foi saqueada, e você vê a história de Abraão derrotando Quedorlaomer e os reis, e você percebe aqui no versículo de número 21 ao 24 do capítulo 14, que o rei de Sodoma disse a Abraão: dei-me as pessoas e fique com os bens. Aí o texto vai continuar, e você percebe aí, ó, carvalhais de Manre. Por quê? O próprio texto menciona os amigos, né, os confederados. Eu estava tentando lembrar essa palavra faz tempo. Confederados de Abraão, que eram Aner, Escol e Manre. Por isso que ele vivia nos carvalhais de Manre, tá bom? Então cada um recebeu a sua parte depois da luta que eles tiveram ali contra os 4 reis, tá bom? Que haviam vencido os gigantes. Lembra que nós falamos sobre isso? Eles derrotaram os gigantes, depois eles derrotaram os 5 reis, porque os 5 reis haviam se revoltado contra os 4, porque haviam 12 anos que eles estavam debaixo do jugo deles, tá bom? Então, o pecado de Sodoma e Gomorra era imenso, Deus não podia mais suportar a iniquidade daquele lugar. Versículo 17, capítulo 18 é muito forte, que diz assim, ó: então o Senhor disse: será que vou esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Não vai esconder, porque Deus não tolera a iniquidade, embora ele seja misericordioso. Então, o Eterno vai tomar a seguinte decisão: descerei agora e verei com efeito, e verei se, com efeito, tem praticado, segundo este clamor que é vindo até mim, e se não sabê-lo-ei. Né? Então, Gênesis capítulo 18, versículo de número 21. Que ano que essas cidades foram destruídas? Aqui nesse livro, irmãos, História de Israel, por isso que eu quero deixar o link que vai aparecer aqui embaixo aqui, mostra todas as datas. Ó, olha que legal, irmãos. Ele vai mostrar as datas, nascimento de Abraão, e aqui ele menciona que a destruição de Sodoma e Gomorra aconteceu quando Abraão tinha 99 anos, então foi no momento em que ele recebe a promessa, e que o ano era 2067 antes de Cristo. Lembrando que Isaac nasce um ano depois, 2066. A História de Israel, que é esse livro que eu acabei de mencionar, na página 30, vai dizer que todas as 5 cidades da planície foram destruídas por algum tipo de erupção vulcânica ou explosão petrolífera, que lançou para os céus uma grande quantidade de material magmático que choveu em seguida sobre a Terra. Então, esse foi, inclusive tem escavações arqueológicas que hoje conseguem comprovar através da arqueologia o que a Bíblia já havia mencionado há mais de 2067 anos, no caso aqui daria mais, né? Daria 4080 anos
atrás, tá bom? Então vamos lá. Então aqui, no capítulo 19, versículo 23 ao 29, saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar, que é a cidade bela, né? Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor. Essa palavra enxofre e fogo, ela é original assim mesmo. Sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades. Por quê? Não foi somente Sodoma e Gomorra, foram as demais também. E derrubou aquela cidade. E o que nascia da terra, ou seja, tudo foi destruído. A mulher de Ló olhou para trás, tal, e olhou para Sodoma e Gomorra e para a terra da campina e viu. E eis que a fumaça daquela terra subia, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição. Ou seja, a intercessão de Abraão foi importantíssima para a salvação de Ló, tá bom? Vamos lá. A intercessão. A decisão já estava tomada, o juízo já estava por vir. Capítulo 13, versículo 13 fala que Sodoma era extremamente mal e pecadora. Capítulo 18, versículo 20, as acusações contra Sodoma e Gomorra são muitas e o pecado delas é muito grave. O próprio Deus diz a Abraão. Então, Abraão, vendo isso, sabendo que o seu sobrinho está lá, se coloca numa posição de intercessor. E não somente pela vida de Ló, mas também pelos justos que ele supunha que existia naquela cidade. E o texto vai dizer que ele suplicava a favor do Senhor pelos habitantes das cidades que eram justos. Ezequiel capítulo 14, versículo 14, eu achei muito interessante, nós não vamos entrar em detalhe, mas diz assim, ó, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem lá, esses três homens salvariam somente a si mesmos, pela sua justiça, diz o Senhor Deus. Ou seja, poderia ter algum outro justo, alguma outra pessoa boa lá dentro? Poderia, mas o mínimo não foi atingido, que era 10. E esse mínimo não sendo atingido, Deus veio com juízo. E mesmo que se um dia tivesse alguém justo, essa pessoa poderia ter se perdido ao longo do tempo, porque Ló estava prestes também a se perder naquele meio. Segunda Pedro, anote aí, capítulo 2, versículo 7 a 8, diz o seguinte: e livrou o justo Ló. Para quem tinha dúvida se Ló era uma pessoa temente a Deus, sim, Ló era uma pessoa temente a Deus. Enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, ou seja, ele era justo. Ele estava enfadado de ver, né, de presenciar a vida dissoluta daqueles homens. Por quê? Porque este justo, habitando entre eles, por ver e ouvir, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das suas obras injustas, né? Então você percebe que Ló era uma pessoa justa, mas o seu caráter e a sua conduta estavam se definhando, tá bom? Então Abraão vai rogar a Deus e assim vai pedir misericórdia e compaixão, tá bom? Enquanto ele está ali com Deus, em algumas traduções, o texto vai dizer que eles foram para Sodoma. E o versículo de número 24 do capítulo 18, Abraão começa com 50 pessoas boas. Depois, no versículo 28, ela abaixa para 45. No versículo 29, ela abaixa para 40.
no versículo 30 ele abaixa para 30, no versículo 31 ele abaixa para 20, e no versículo 33 ele abaixa para 10 pessoas boas. E Deus diz, olha, se eu encontrar 10 pessoas boas, eu não destruirei aquela cidade. Mas ele não encontrou. Se juntasse as duas filhas, a esposa, o marido e os 2 genros, daria no mínimo ali apenas 6 pessoas, tá bom? A iniquidade da cidade de Sodoma e Gomorra eram tão grandes que deu origem ao termo sodomita, que nós tanto conhecemos hoje em dia, tá bom? Quando Ló recebe esses 2, o texto que vai dizer que ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma, e Ló estava sentado à entrada da cidade. Quando os viu, levantou-se e foi ao encontro deles, inclinou com o rosto em terra. Você percebe que a mesma atitude de Ló é a mesma atitude de Abraão. E ele diz, senhores, venham para a casa do seu servo, passem a noite, lavem os pés, né? A mesma coisa que Abraão fez, e amanhã cedo vocês seguem viagem. Mas eles vão responder, não passaremos a noite na praça da cidade. Então, os homens, a turba, né, de homens perversos e promíscuos, cercaram a casa e exigiram que os visitantes fossem levados para fora. Versículos 5 e 6, 4, 5 e 6 começa a ficar tenebroso, né? Antes que eles se deitassem, porque era noite, os homens da cidade, os homens de Sodoma, cercaram a casa, desde jovens até pessoas velhas. Todos juntos, eles chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram para sua casa esta noite? Traga-os para fora, para que possamos abusar deles. Ló saiu à porta, fechou atrás de si e diz, meus irmãos, peço que não façam essa maldade, porque ele já estava vendo a promiscuidade, a maldade daqueles homens. Ló não consente com tal coisa, oferece as suas filhas com a intenção de proteger os visitantes, e aqui é um ponto muito emblemático que vai surgir muita discussão dentro de sala de aula, versículos 7 e 8, peço que não façam essa maldade, tenho 2 filhas, que ainda são virgens, embora ele tenha genros, elas são virgens, vou trazê-las para vocês, podem fazer com elas o que quiserem, mas não façam nada a esses homens, pois eles vieram para ficar sob proteção da minha casa. A narrativa, irmãos, vamos parar para pensar aqui, a narrativa não elogia Ló por isso, nem apresenta isso como algo correto. O foco aqui do texto é mostrar, primeiro, a violência extrema de Sodoma. Segundo, a degradação moral da cidade. Terceiro, o perigo em que Ló se colocou ao viver em Sodoma, porque ele estava ao redor, próximo, agora está morando em Sodoma. Aí outro ponto interessante aqui é o seguinte, é difícil acreditar que Ló estivesse verdadeiramente disposto a permitir que suas 2 filhas fossem violentadas por uma multidão de pervertidos sexuais, correto? Meramente para proteger 2 homens que acabara de conhecer. Talvez, por desespero, ele estivesse tentando ganhar tempo, e esse ponto de vista é muito importante para que você fale em sala de aula, esperando que seus amigos na cidade não permitissem que outros brutalizassem a ele ou a sua família. Bíblia de Estudo Pentecostal para Jovens, Rio de Janeiro, 2023. É interessante, irmãos, que às vezes nós paramos para analisar e falamos assim, mas ele estava errado, ele deveria ter feito isso. Mas e se ele fez isso para ganhar tempo? Porque ele não entregou as suas filhas. As filhas foram com ele, né? Ele tentou convencer os genros, não conseguiu, mas as filhas foram juntamente com a esposa. Então, tem esse outro lado que às vezes nós não paramos para analisar. Vamos lá. Então, os mensageiros de Deus ferem com cegueira os homens ímpios de
Sodoma. Tá? Aqui no capítulo 19, versículos 6 a 11, chega no clímax da invasão. Aqui vai dizer que, e disseram mais, este indivíduo é estrangeiro, né? Não é que ele estava ali como estrangeiro? E veio aqui habitar, e quer ser juiz em tudo, ou seja, aquilo que Ló propôs para ele sendo uma solução, para eles serviram como ofensa. E eles pegam esse caso e diz assim, ó, ele quer ser juiz em tudo. Não é à toa que Ló estava na porta da cidade, né? Somente os sábios, os líderes ficavam na porta da cidade, pessoas importantes. Aí eles vão dizer, ele quer ser juiz em tudo. Agora te fazemos pior do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e chegaram-se para arrombar a porta. Porém, aqueles homens estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló consigo na casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. É nesse momento, parece um filme de Hollywood, né? É nesse momento que ele aproveita a situação e foge com sua mulher e suas 2 filhas. Deus vai aguardar a saída de Ló e sua família. Parece que Ló está meio perdido. O anjo fala para ele sair, ele demora para sair. E depois os anjos têm que pegar ele pelos braços e sair com ele para fora, porque senão ele não sai. O capítulo 19, versículo 12 ao 21, né? Os homens perguntam, tem mais alguém aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quanto tens na cidade, tira-os fora deste local. Ou seja, haveria a possibilidade de ter pessoas na cidade que Ló poderia tirar, mas não acreditaram, né? Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-la. Então, os seus genros olharam com um olhar de zombador, e como eles chegaram à noite, ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher, as tuas filhas, que aqui se acham, para que não pereçam na maldade da cidade. Ou seja, à noite ele não encontrou ninguém, ele não encontrou nenhum amigo que queria, os genros não queriam ir. Quando chegou de manhã, os anjos falaram assim, pega as suas filhas, pega a sua esposa e sai daqui agora, porque o Senhor vai destruir essa cidade, tá bom? E aqui você percebe todo o cenário se desenrolando. Então o Novo Testamento vai mencionar que Ló era justo, daí podemos presumir que ele não daria suas filhas aos homens da cidade. Deixa o comentário aí para ver se você concorda ou não com este comentário que não é meu, tá bom? Eu estou mostrando-lhe as visões que existem concernente a esse texto, levando em consideração 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 a 8. Então perceba que ele não daria as filhas aos homens, tá bom? E quando fala essas cidades tornaram símbolos de advertência, não é somente Sodoma e Gomorra, é todo o vale, é todos os moradores, é todas as plantas, árvores e as cidades do vale que foram destruídas, né? Então, até os dias atuais, como o próprio autor diz, nunca mais foram novamente erguidas e habitadas, o solo da região é improdutivo devido à grande quantidade de enxofre, tá bom? O 3, a destruição de Sodoma e Gomorra. Subtópico 1, Deus é fogo consumidor. Aqui ele pega, por exemplo, Hebreus capítulo 12, versículo 28 ao 29, que fala justamente sobre essa questão, que Deus é um fogo consumidor. Então você percebe que o autor trabalha a questão do dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra, justamente fazendo referência e um alerta a toda a humanidade concernente à ira e à justiça de Deus. Então você percebe Gênesis 6 ao 9 o dilúvio, Sodoma e Gomorra capítulo 18 e 19, as 10 pragas do Egito
capítulo 7 ao 12, a travessia do Mar Vermelho, que é um evento catastrófico para os egípcios, o capítulo 14, o castigo de Corá, Datã e Abirão, capítulo 16, e a queda de Jericó, capítulo 6, poderíamos citar outros aqui, mas só para você ter uma noção do que é um Deus que é fogo e consumidor, tá bom? Vamos lá? Uma catástrofe sem igual. Não sabemos quantas pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra. Fato é que, assim como o dilúvio aconteceu, o fogo também destruiu as campinas e a cidade. Eu peguei uma data aproximada aqui, irmãos, que entre o dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra se passaram em torno, depende do estudo, entre 300 e 400 anos. Então, era algo muito fresco na memória das pessoas, para que elas pudessem esquecer assim, né? Então, você percebe hoje no Brasil tem 500 anos. Até hoje nós falamos das histórias do redescobrimento do Brasil. Então, é algo que está na nossa memória. E naquela época não era diferente. Então, Ló, sua esposa e suas 2 filhas, os genros que zombaram dele, servem aí como advertência para nós. Cada um com seu papel, sua função, um ato aconteceu com cada um deles, e assim nós tomamos aí proporções para a nossa vida. É interessante que quando nós falamos de Ló, nós podemos falar que ele era justo, como nós apresentamos na Epístola de Pedro, mas imperfeito. Por que justo, mas imperfeito? Porque ele cria em Deus, mas estava moralmente influenciado pelo ambiente, tá bom? É o exemplo clássico de alguém que se salva, mas com a vida com compromissos ruins, né? Ela se salva, ela é uma pessoa salva, mas a vida com compromissos ruins pode levá-la ela à perdição. Ele era justo, talvez em um sentido relativo, né? Comparado aos habitantes de Sodoma, ele era o melhor. Então, por isso, justo em sentido relativo. Justo, mas imperfeito. Então, é um retrato realista, né? Não idealizado. Por quê? Ló seria um personagem complexo, correto? Mas não um herói. Então, isso nós podemos concluir. Por quê? Porque a Bíblia não esconde as falhas, tá? Vamos aqui. Transformada em estátua de sal. Aqui, ela ficou convertida em estátua de sal. O que seria isso? Ela tornou-se uma coluna de sal. Essa é a tradução, a palavra sal, né, estátua aqui, que significa coluna, coluna de sal. Ela se tornou uma coluna, um pilar, algo erguido de sal. Então, as palavras que aparecem no original é justamente a palavra coluna e a palavra sal, tá bom? Então, o autor deixa claro, lembremos que a esposa de Ló não foi alcançada pelo fogo. O medo dele era sair de Sodoma, ir para as montanhas, mas não dar tempo. Então ele diz assim para o anjo, olha, eu vou para Zoar, é mais próximo, é uma cidade pequenininha. Aí o anjo fala assim, ó, então vai para Zoar, porque eu não destruirei a cidade de Zoar. Então o autor coloca aqui, ó, como servos de Deus, não devemos olhar para trás. Né? Então, olha, percebe no versículo 24 e 25 do capítulo 19? Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor. Então a palavra enxofre e fogo está no sentido fiel e literal nas nossas Bíblias. Não há ambiguidade, ok? Não há ambiguidade, tá? Relevante nessas 2 palavras. Elas estão literais. Fogo e enxofre. Assim como estátua. Estátua é coluna. Coluna de sal. Se tornou a esposa de Ló. E derrubou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia na terra. A destruição, irmãos, não foi só na cidade. Ela foi total. Ela foi esmagadora. Esmagadora. Deixa eu pegar aqui
no texto bíblico. Vamos ver se a gente acha com... Aqui, ó. Aqui, ó. O versículo... Aqui, ó. O versículo de número 23 a gente já encerra. Do capítulo 19. Ló chegou a Zoar, depois que o sol já havia saído, porque os homens chegaram à noite. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale, a Campina. A Campina, que era bela, linda e maravilhosa, agora não é mais. Agora é fogo e enxofre sobre ela. E acabou com todo, e todo o vale e seus moradores. Então não é somente Sodoma, não é somente Gomorra. Como nós já vimos aqui no Pequenas Atas Bíblico, nós temos Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim e Zoar, que foi poupada, aqui no caso, que foi a cidade para onde Ló foi. E todo o vasto da Campina foi destruído. E o desastre foi tão grande que o texto, no versículo 25, vai dizer: e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus o Senhor. Abraão olhou na direção de Sodoma e de Gomorra e todo o vale, e viu que da terra subia fumaça, como se fosse fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale, mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. Percebam, a primeira visão foi a visão de Ló. Uma campina bela, árvores, plantas, animais e muita água. As cidades prósperas estavam aquém da sua visão. Mas agora, Abraão vai levantar pela manhã e vai olhar no mesmo local aonde eles olharam. E quando Abraão vê, ele não vê o que Ló viu, ele vê destruição. Ele vê fumaça subindo como uma fornalha. E assim termina a triste história de Ló. Daqui, ele vai para a caverna e dali ele fica e a história de Ló se encerra. Ali ele tem relação com as filhas, porque as filhas têm medo de que não arrumem rapazes, não conhece mais o ambiente, e assim você percebe que há uma destruição da sua família. Não tem genro, não tem esposa, não tem riquezas, não tem gado, não tem ovelha, não tem prata, não tem ouro. Somente uma caverna fria, escura e com muitos pecados também lá dentro. Que assim nós podemos aprender com a história de Ló, com a história de Abraão e colocar aí a destruição como um alerta para nós, para que nós possamos viver em harmonia com Deus, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.